Hoje eu vou falar sobre endocrinologia. Ou criminologia, como alguém estava a perguntar, não é? Então estas coisas que terminam em logia normalmente significam o estudo de alguma coisa, não é? E endocrinologia é o estudo do sistema endócrino. Dito de outra forma, hormonas, ok? Hormonas. O que é que o nosso sistema endócrino faz? Organizar as nossas hormonas. Ou, em alguns casos, desorganizá-las, pois surgem problemas. É isso que nós vamos ver agora, ok? Quando eu era pequenina, e atenção, eu não me vou focar assim tanto na parte da ciência, até porque só tenho meia hora. A primeira vez que eu dei este sit-down, demorei, não é esta palestra, demorei 1h30 e agora tenho 30 minutos, tive que editar aqui algumas coisas, por isso vou focar mais na mensagem, propriamente, do que na ciência. Mas pronto, a endocrinologia é a ciência que estuda o sistema endócrino, ou, dito de outra forma, a regulação interna que nós fazemos das nossas hormonas. E o que é que são hormonas? Perguntam vocês. São mensageiros químicos. Já toda a gente viu aquele filme Divertidamente? Sim. Sabem quando as várias personagens carregavam num botão? As hormonas são os mensageiros. É aquilo desde o momento em que o botão é carregado até começar a haver uma ação. Parta e imaginem as hormonas a serem libertadas na corrente sanguínea para produzirem um certo tipo de efeito, ok? Não são mais do que isso. Hormonas são mensageiros químicos, são os nossos estafetas internos, ok? É a NASEX, é a CEUR, que nós temos internamente dentro do nosso corpo. Muito bem. Então, como pensar acerca de... Porquê que é importante nós aprendermos acerca das nossas hormonas e da forma como o nosso corpo se comporta? Calha mesmo bem, eu pedi para trocar, não é? A ordem sobre a qual as palestras iam acontecer. Calha mesmo bem porque ainda agora a Kátia esteve a falar de ansiedade. Esse é o primeiro tópico que eu vou tocar, não é? A hormona da ansiedade, ok? Quando eu era pequenina, o meu pai dizia muitas vezes, Liliana, fazia muita confusão o meu pai às vezes o quão... e fazia bem, não é? O quão desorganizada eu era, o quão despistada, não é? Estava sempre no mundo da lua, mas era feliz. E ele chamava muitas vezes a atenção a dizer: Liliana, a vida é sacrifício, a vida é sofrimento. E eu ouvi isto muitas vezes e aquilo fazia muita confusão, porque eu era criança. E essa não era a interpretação que eu estava a ter da vida até então. Antes, pelo contrário, a interpretação que eu fazia quando era criança era: isto é fixe, tenho amigos, vou à escola, brinco, de vez em quando a mãe faz bife com batatas fritas e eu gosto, ok? Então a interpretação que eu fazia da vida, não conseguia compreender aquilo que o meu pai dizia e depois tornei-me adulta. E depois aí as coisas, pronto, se calhar já percebo de onde é que isto vem. A sociedade hoje em dia, porque é que nós temos tanta ansiedade, não é? Porque é que há tanto stress na vida moderna? Em termos de hormonas, significa que na vida moderna, o século XXI, não é? A vida citadina, a vida urbana, a vida que todos nós devemos desejar, ou que a sociedade nos faz acreditar que devemos desejar, é uma vida construída à base de cortisol. Cortisol, meus amigos, é a hormona que é responsável pela resposta de stress, ok? E porquê que o cortisol existe no nosso corpo? Tudo tem uma gênese, não é? Tudo tem um princípio, tudo tem uma origem. O cortisol foi desenhado para te fazer sobreviver em condições extremas. Ou seja, quando é que se liberta cortisol? Vamos imaginar, e já toda a gente passou por isto, estamos a andar na passadeira, não é? A atravessar a estrada, vamos mais ou menos a meio e de repente identificamos um perigo, que é um carro que está a vir demasiado rápido, já devia ter carregado no travão, mas claramente ainda não carregou. Ora, cortisol entra no teu sistema, a tua taxa metabólica aumenta, ele puxa toda a energia que tu tens para uma única resposta, ok? O stress é positivo, sobretudo nessas situações, ok? Puxar o maior ritmo que tu tens de a tua maior taxa metabólica, não é? Mesmo pessoas que não fazem exercício nunca na vida, nessa altura, conseguem correr, não é? Imaginem, vejam isso. Porquê? Por causa do cortisol. Portanto,
essa resposta ao stress é positiva, não é? Para nos fazer sobreviver numa situação de emergência, ou como dizem os americanos, fight or flight, não é? Lutar ou fugir, não é? Limitar as nossas opções e despoltar uma resposta rápida para fugirmos de uma situação. E o cortisol, esta é a vida do cortisol, ou esta era a suposta vida do cortisol, não é? Acelera o nosso batimento cardíaco, não é? Aumenta a nossa taxa metabólica, limita o nosso pensamento criativo, porque numa situação de emergência a última coisa que tu queres é estar a pensar nas tuas opções. Então, não é? O carro está a vir na minha direção. Que opções de comportamento é que eu posso ter agora que serão mais indicadas para a minha pessoa? Portanto, é muito importante limitar o pensamento criativo nessa situação. Limita outras coisas também. As tuas unhas param de crescer quando estás numa situação de stress. Isto é só um extra, está bem? Que fica aqui. Mas tu não precisas que as tuas unhas cresçam numa situação de stress. Portanto, é ok. Mas esta devia ser a história do cortisol na nossa vida. Entra na corrente sanguínea, respondemos ao stress, a situação desaparece e ele sai, ele vai embora. Mas infelizmente não é isso que acontece, não é? Infelizmente nós hoje, quando é que o cortisol aparece? Quando a gente identifica uma ameaça, não é? Tal e qual como a Cátia Silva acabou de dizer. Quando nós identificamos uma ameaça. Vamos lá ser honestos relativamente à vida moderna. Nós só identificamos ameaças neste tipo de situações, quando realmente são emergências. Não. Então o que é que acontece com o cortisol? O que acontece com o cortisol é que ele está muito mais vezes na tua corrente sanguínea do que aquilo que devia estar, ok? Não é? Ai, o que é que será que ele pensou daquilo que eu disse? Ai, eu ouvi dizer que vão haver layoffs na empresa, será que vou ser despedido? Ai, não tirei as notas que queria, não vou conseguir entrar no meu curso. Ai, isto, ai, aquilo. Fogo, poupei o verão inteiro para comprar o iPhone e agora saiu o novo, já estou para trás outra vez, não é? Nós identificamos quantas coisas como ameaças hoje em dia. Imensas, não é? E o que é que acontece ao cortisol? Uma hormona que era suposto ser de ação rápida e sair da nossa corrente sanguínea assim que o perigo termina, torna-se uma hormona constante. Uma hormona que está presente, que está constantemente no nosso sistema. Quais é que são os problemas que o cortisol exerce num corpo humano quando está sempre presente? Torna as pessoas paranoicas, ok? Estás a caminhar para casa e olhar não é? Estás a caminhar para casa, estás sozinho, a olhar constantemente para trás do ombro. Não é? Quando ouvimos um barulho, ai, o que é que será que foi isto, ok? Um estado de paranoia constante. E não aproveitamos a vida, evidentemente. E depois, evidentemente, não é? Pessoas que têm problemas com ansiedade, compreende, tu tens problemas com cortisol. Okay? Tens problemas de excesso de cortisol se tu tens muita dificuldade em lidar com as tuas emoções, não é? E dás por ti no estágio de paranoia muitas vezes, não é? E depois tem uma consequência física, não é? Começamos a ter o ataque de pânico, o ataque de ansiedade. Compreende-se tu que estás nesta chamada ou que estás a ouvir esta mensagem, tens um problema de excesso de cortisol, não há nada de errado contigo, és um sistema biológico que funciona tão bem como os outros. Infelizmente, estás a passar sempre a mensagem para o teu cérebro que estás debaixo de perigo iminente de uma forma constante, ok? Mas nem só de stress vive o corpo humano, ok? E nós temos hormonas para responder ao stress, mas também temos hormonas fixe. E é das hormonas fixe que nós vamos falar hoje. As hormonas da felicidade, como são conhecidas, ok? Porque se temos excesso de cortisol no corpo, também temos outras hormonas que, se nós pusermos em circulação, vão fazer com que o cortisol se vá embora. Que é isso que a malta quer para aproveitar bem a vida, ok? Então, e quais é que são essas hormonas? Bem, já toda a gente ouviu falar delas, da maioria, ou pelo menos de algumas, não é? Endorfinas, dopamina, serotonina e oxitocina, ok? Todas estas hormonas, quando entram na tua corrente sanguínea, fazem-te sentir de forma diferente, mas fazem-te sentir bem, fazem-te sentir de uma forma fixe. Vamos começar pelas endorfinas. Qual é que é o propósito evolutivo das endorfinas?
As endorfinas são o nosso Benuron interno. As endorfinas é o nosso próprio Benuron. Todas as drogas que nós precisamos já estão dentro de nós, ok? Eu sei que isto é... Não vou entrar por estes caminhos, mas pronto. Seja como for. É o nosso Benuron interno. Atua como um analgésico. Serve para mascarar a dor física. E porquê que é importante mascarar a dor física? Bem, evidentemente, nem sempre existiram frigoríficos, não é? Quando o ser humano estava a ser formado, não é? Não haviam, não é? Para guardar aquela gazela, não há um frigorífico. Temos que perseguir a gazela, não posso armazenar para consumir a gazela, não é? Bem, não consigo... Perdoem-me a falta de preciosismo que haverá nesta reunião. Eu não sei se as gazelas... Bem, quase certeza que caçámos gazelas quando ainda estávamos todos em África, não é? Garantidamente sim. Bem, seja como for. Então, eu tenho que perseguir alimento e na perseguição do alimento eu vou muitas vezes ter que ter endurance, não é? E aguentar o movimento, não é? Para conseguir a minha recompensa. A endorfina serve para isso. É por isso que, quando tu fazes exercício físico, imediatamente a seguir, tu sentes-te bem e 1 hora depois mal te consegues mexer com as dores. Sobretudo se decidiste começar a ir ao ginásio há pouco tempo, não é? Imediatamente a seguir ao exercício, tu estás super ok com isso. 1 hora depois não te consegues mexer, ok? Porque tinhas lá a descarga de endorfinas a mascarar o sofrimento físico que acabaste de providenciar para ti próprio. Quando é que se libertam endorfinas também? Quando estamos a rir. Já alguém riu, toda a gente aqui nesta chamada já riu o suficiente para começar a doer, certo? Yeah. Já aconteceu a todos, não é? Começamos a rir, está tudo bem, faz-nos sentir bem, mas quando ele é prolongado e as endorfinas saem da corrente sanguínea, aí é que nós percebemos a quantidade de músculos que nós efetivamente movimentamos quando nos estamos a rir, não é? Rir tanto que até dói, não é? Então, que atividades é que libertam endorfina? Comer chocolate negro, exercício físico, criar alguma coisa, ouvir música, dançar e o riso, não é? Quando estamos a dançar, lembrem-se, por exemplo, quando iam a uma discoteca e, não é? Passava uma noite inteira, já estou a terminar o tempo. Não? Não. Ok, ainda não? Diz-me alguma coisa, Cris, está bem? Passávamos uma noite inteira a dançar, não é? Já pensaram quantas vezes é que nós perdemos tanto tempo para fazer exercício físico? Não é? Quando ias à discoteca, entravas na discoteca, 1, 2 da manhã e saías de lá às 7. São 5 horas de exercício físico intenso. Tu passavas 5 horas no ginásio tão bem. Como é que tu aguentas tanto tempo na pista de dança, mas não aguentas tanto tempo, sei lá, a fazer outras coisas, não é? São as endorfinas, é aquele analgésico. E no outro dia a seguir, como é que tu te sentias? Dói-me tudo, ok? Então as endorfinas são o nosso analgésico. Dopamina. Vamos passar agora para a dopamina. A dopamina é a hormona responsável pela sensação de prazer. Está aliada ao mecanismo interno de recompensa. E porquê é que é necessário haver um mecanismo de recompensa? Bem, vamos voltar ao tempo dos primeiros Homo sapiens sapiens, ok? Os primeiros, os pioneiros, aqueles que começaram isto tudo, ok? Não há frigoríficos, não é? Temos que caçar comida. Se eu esperar para ter fome, não é? Para que haja um estímulo interno para ir procurar comida, o que é que me vai acontecer? Bem, não há comida disponível, não tenho arcas frigoríficas, não tenho nada a conservar a minha comida. Eu tenho que a procurar em antecipação. Então a dopamina foi colocada lá para te fazer cumprir objetivos e dar-te aquela sensação, não é, de prazer quando tu alcanças o teu objetivo, ok? Vamos dar, por exemplo, não é? Eu avisto uma gazela ao longe. Comida, dopamina entra, perseguir gazela. E à medida que vais perseguindo a gazela e quanto mais perto chegas da gazela, eu não como carne, ok? Quero que toda a gente entenda que estamos a olhar numa altura onde as gazelas eram o nosso prato do dia. Ou pelo menos eu estou a imaginar o cenário desta forma. Não é? Gazela mais próximo da gazela, mais dopamina eu tenho, não é? Estás quase lá e quando apanhas a gazela, uhul! Ok?
Portanto, são mecanismos de recompensa, não é? Sempre que fazemos alguma... impulsionar-nos, e a resposta, e a frase, o termo é mesmo este, impulsionar-nos para fazer alguma coisa, para conseguir uma recompensa. Infelizmente, não é? Estes mecanismos de recompensa, quando desvirtuados, ok? Vão produzir comportamentos humanos que não nos protegem, não é? O que é que a dopamina foi desenhada para fazer, não é? Que atividades libertam dopamina? Uma boa noite de sono, exercício físico, ouvir boa música, meditar, apanhar sol. Dito de outra forma, uma vida saudável e balanceada. Okay? E a dopamina foi desenhada para isso. Infelizmente, essas não são as únicas coisas que nos dão prazer, não é? A dopamina também é a hormona que está responsável pelos vícios, não é? Álcool, qualquer tipo de drogas, estupefacientes, psicotrópicos, tabagismo, vício de jogo, telemóvel. O telemóvel? Olha, como é que nós reconhecemos que alguém tem um vício a alguma coisa? Quando, não é? Ela tem uma impulsividade relativamente àquele objeto, àquela substância ou àquela ação, não é? Se a primeira coisa que tu fazes quando acordas de manhã é olhar para o teu telemóvel, e se tu não andas na tua casa ao fim de semana, se tu andas de sala em sala com o teu telemóvel na mão, alguém aqui na sala que faça isso, que anda de compartimento em compartimento, divisão em divisão, pronto, e a malta que está no T0 quais divisões? Quando andas de compartimento em compartimento, divisão em divisão com o teu telemóvel, não é? Quando estás num carro, estás a 10 minutos de chegar ao destino, mas aquele plim que tu ouves, a notificação, despoleta um impulso tão grande que tu não és capaz de esperar os 10 minutos para estacionar e tens que ver. Se calhar podemos dizer que é um vício, não é, malta? Vamos ficar a pensar no comportamento, mas vamos pensar nele a sério, ok? É um vício também. Portanto, a dopamina vem aqui com um aviso. Sim, é uma hormona para nos impulsionar a fazermos coisas, não é? Sei lá, a limpar a casa, a fazermos atividades como exercício físico, que são duras, mas que são necessárias à preservação do ser. Infelizmente, esta hormona, não é? As hormonas por si só não têm cérebro, não pensam. Eu devia sair agora para a corrente sanguínea, sim ou não? Sempre que sentimos prazer, não é? Sempre que sentimos prazer, sai a dopamina. Então, é muito fácil de viciar este ciclo, não é? Se aquela substância, se aquela ação, embora errada, me deu prazer, não é? Vimos muito boa gente que nós conhecemos entrar num ciclo vicioso por causa disso. Isso é o ciclo da dopamina. Muito bem. Estas hormonas, vou dizer que são as hormonas egoístas. E porquê? Porque tu não precisas de mais ninguém para as ter, ok? Basta fazer as coisas. Tu fazes coisas e vais ter esta descarga de bem-estar, não é? Faz exercício físico, vais ter dopamina e endorfinas a circularem no teu sistema, vais te sentir bem com isso. Agora, existem duas hormonas, que é aquelas próximas que vamos falar. Falta ainda aqui a serotonina e a oxitocina, ok? Que produzem resultados bem melhores para nós, ok? E que têm aqui um twist, ok? Que têm aqui um twist. Muito bem, qual é que é esse twist? A dopamina e a serotonina, que é a próxima que vamos falar, têm quase o mesmo objetivo, ok? A dopamina e a serotonina servem para nos fazer cumprir objetivos. Não é? A serotonina, à semelhança da dopamina, dá uma sensação de bem-estar e felicidade, estabiliza o nosso humor e aumenta a nossa autoconfiança, ok? Agora, a serotonina está presente quando tu tens que cumprir objetivos a longo prazo, ok? Quando tu adias a gratificação, tenho 10 minutos, ok? Quando tu adias a gratificação imediata, ok? Em prol de algo maior. Toda a gente já fez isto, não é? Quem é que aqui já sentiu orgulho porque estava a fazer dieta, passou por um chocolate, por um gelado, pelo McDonald's, estímulos não faltam, não é? E por não optar comer, por não sucumbir, se sentiu bem. Já fizeram isso alguma vez? Não é? Quando adiaram, não é? Agir por impulso, sentiram-se bem também. A serotonina faz isso, ok? A dopamina
é objetivo de curto prazo. Produz comportamentos compulsivos, impulsivos, ok? Enquanto que a serotonina faz exatamente o contrário. Inibe a impulsividade. Uma despoleta impulsividade, a outra inibe impulsividade. Sabes quando é que tu sentes serotonina a circular na tua corrente sanguínea também? Quem é que aqui se lembra da Tatiana Santos a receber o prémio o ano passado? Foi só a Tatiana que sentiu bem? Não, ok? Tu recebes serotonina quando recebes reconhecimento público, ok? Quando os teus pais te viram a discursar ou a fazer um teatrinho, ok? Tu sentiste orgulhoso quando eles estavam a bater palmas, eles estavam, não é? O meu filho, ok? Isto é o reconhecimento público, ok? Também surge quando esta hormona também surge quando recebemos reconhecimento público, ok? E depois, por último, portanto, qual é a moral desta pequena mini-história? É se tiveres que optar entre dopamina e serotonina, bem, as duas vão ser libertadas, ok? Uma dá-te sensação de prazer e a outra dá-te sensação de felicidade, estabiliza o teu humor e aumenta a tua autoconfiança, ok? Contudo, esta última hormona, e é nesta que eu me quero focar, que é a oxitocina, ok? A oxitocina é chamada de a substância da felicidade, ok? A substância da felicidade, a hormona do amor. Quando uma mãe tem um filho, bem, acho que toda a gente sabe, não é? O parto é uma coisa difícil para a mulher, não é? E dolorosa. Então, porque é que ela não odeia o seu filho imediatamente a seguir, não é? Afinal de contas, para tu nasceres, eu tive que acabar de passar por isto tudo. Ela não sente isso porque quantidades brutais de oxitocina são libertadas na sua corrente sanguínea no momento do parto. A oxitocina é a hormona que é responsável pela ligação entre a mãe e o seu bebê, ok? Não está presente única e exclusivamente no ser humano. Todos os animais que têm relações monogâmicas para a vida, não é? Que escolhem apenas um parceiro para a vida, têm ocitocina também. Não é exclusiva nossa, ok? Porquê que eu estou a falar da ocitocina? Eu vou-vos dar aqui alguns exemplos de quando é que nós recebemos a ocitocina. Pronto, o parto, qualquer atividade física que envolva uma outra pessoa, interpretem como quiserem, não é o objetivo de falar disso nesta reunião, ok? Quando damos um aperto de mão para fechar um negócio, quando damos um abraço a alguém, quando passamos tempo, nós sabemos que temos um amigo, quando podemos passar uma tarde com aquela pessoa, até podemos nem estar a falar de nada, mas sentimos bem só com isso, ok? A ocitocina, a hormona que nos produz a melhor sensação, não é? Aquela sensação de warm feelings, não é? Unicórnios, borboletas na barriga, sinto-me no ar, o amor, a melhor sensação de todas, a substância da felicidade, vem com twist. Ela não é libertada para a tua corrente sanguínea sem a ajuda de outras pessoas. No final de ler muito acerca disto, não há nenhuma atividade que liberte ocitocina que não envolva um terceiro partido. Ou seja, eu preciso de ter o meu amigo presente, eu preciso ter uma outra pessoa para lhe dar um abraço, um aperto de mão, eu preciso de ter um parceiro amoroso, tem que ser com o meu filho, com a minha mãe, é com outras pessoas. Isto é um denominador comum à libertação da ocitocina. O melhor tipo de sensação que a gente... Agora, eu quero que vocês pensem nisto. O melhor tipo de sensação que a gente tem na vida. Quando nós éramos miúdos, não é? O que é que nós queríamos realmente? O que é que as pessoas dizem que realmente querem? Quantas pessoas é que vocês já ouviram na vossa vida ou quantas vezes é que já disseram que queriam ser felizes? O que eu quero verdadeiramente é ser feliz. E depois trabalho, luto para cumprir objetivos para conseguir isso, não é? O que eu quero realmente é ser feliz. Ok? E é por isso que eu acho que nós, enquanto sociedade, não estamos a viver bem. Com este, não é, trecho muito breve, porque tem que ser para respeitarmos o tempo, acerca desta hormona, ao contrário das outras, tu não a consegues produzir sozinho.
Tu só consegues produzi-lo. Eu não vou conseguir terminar em 5 minutos, Cris, ok? Peço desculpa a todos. Não vou conseguir terminar em 5 minutos. Mas este tópico é importante, sobretudo para esclarecer isto, ok? Nós só conseguimos sentir esta sensação na presença de outras pessoas. Em que é que isso contrasta com o mundo moderno? Porquê é que tu sentes tanto medo? Vamos voltar ao início, não é? E eu disse que somos a sociedade do cortisol, não é? A forma como nós vivemos e como nós percebemos o mundo, hoje em dia, faz-nos sentir-nos constantemente ameaçados. Porquê? Porquê é que nós sentimos ameaça? Diz-me uma coisa, se fosse a única pessoa a habitar a Terra, ok? Era só tu e os teus manos, sentias tantas ameaças como sentes no dia a dia? Não é? Ameaça, que medos é que a gente tem? De não sermos compreendidos, de sermos outcasts, não é? Ou seja, de sermos excluídos do grupo, de sermos um fracasso, não é? Seja o que é que quer que signifique um fracasso, não é? Nós estamos, não é? Qual é que é a métrica? Qual é que é a métrica? Eu digo isto muitas vezes, toda a gente quer ser normal, mas ok, o que é ser normal? O que é ser normal? Toda a gente quer ser normal, mas anormal ao mesmo tempo. Quer se distinguir, mas por outro lado quer ser normal, não é? Então estas duas coisas quase que são paradoxos. Não vamos entrar por aí, não é? É o medo que temos das reações das outras pessoas. É o medo que temos das reações das outras pessoas que às vezes nos faz sentir tão mal, não é? Que nos faz sentir em constante stress, em constante necessidade de sermos, não é? De fazer coisas para que outros validem. E porquê é que nós temos essa necessidade? Bem, se calhar agora já perceberam, não é? Porque é em grupo que nós funcionamos melhor. É quando estamos em grupo, é quando trabalhamos em equipa, é quando temos pessoas junto das quais nos sentimos verdadeiramente seguras, que nós temos o melhor tipo de sensação possível. Eu já disse isto algumas vezes, não é? Que os psicólogos fizeram um estudo a 75 anos para descobrir então o que é que leva uma pessoa a ter uma vida feliz, e a conclusão que eles chegaram foi relações. As pessoas que têm relações de qualidade têm mais índice de felicidade na sua vida. E vocês agora já perceberam porquê. Claro, ocitocina, têm mais ocitocina, dão mais abraços, dão mais amassos, dão mais coisas, não é? Têm mais ocitocina, produzem mais felicidade para si próprios, ok? E porquê que eu estou a falar disso? Porque se eu perguntar aqui a todos vocês quem é que quer ou quem é que gostava de se sentir mais confiante? Quem é que gostava de confiar mais em si próprio e de se sentir mais confiante? Todos. Todos? Toda a gente? Todos concordamos com isto, que gostávamos de nos sentir mais confiantes. Deixa-me dizer-te um segredo. Tu não vais conseguir sentir uma coisa se não a deres de volta. Okay? Se eu te disser que o segredo para tu te sentires mais confiante é encontrares a tua tribo. Encontra a tua tribo. Encontra o teu grupo. Encontra um conjunto de pessoas que pensem como tu penses, os teus manos, não é? E tu sabes que naquele núcleo tu estás seguro e tu estás protegido. Falta-te confiança quando estás nessas situações? Não. Não é? Quantas pessoas é que nós conhecemos que são tímidas, mas que quando estão com o grupo de infância e conhecem, aquelas pessoas conhecem-me e aceitam tal e qual como eu sou, junto da sua tribo, têm comportamentos aberrantes. Pensa em ti, não é? Pensa em ti como te comportas no trabalho e depois como te comportas, não é? Quando estás com os teus amigos de longa data. És tu próprio, não é? Não há necessidade de capas, de máscaras, de reservas, e sentir-nos bem não nos falta confiança. Então, e se eu te dissesse que o segredo é confiares mais ainda? Se resulta com esse núcleo de pessoas, então e se tu estenderes mais o teu círculo de confiança? E se começares, não é, a criar ligações com outras pessoas? Quanto mais relações, relações positivas, ok? Relações positivas. Lembrem-se da dopamina, o vício em relações também é um vício, está bem? Volto a dizer, não podemos fugir do tópico, o Cris já me estava a olhar de lá só os 5 minutos. Ok? É isso que eu quero falar com vocês hoje. É acerca da oxitocina e da necessidade que nós temos dela para a nossa vida. Não vais conseguir sozinho, ok? Quantos tios patinhas que existem por aí com muitos ouros na conta, não é? Mas que sentem que ainda não descobriram, ainda estão em perseguição de alguma coisa. Que esteve sempre lá, ok? Nós somos a nossa melhor versão quando estamos dentro da nossa tribo, ok? E porquê é que é importante falarmos disso? Acho que toda a gente percebe.
que é que 2020 e 2021 tiveram de diferente de outros anos? E, por consequência, sabemos todos, não é? As estatísticas dizem-nos isso, que os estados de saúde mental nestes 2 anos tenderam a piorar bastante, não é? Agravaram-se bastante. Porquê? Reparem, nós estamos a ir contra a nossa própria natureza. O que é suposto agora, estar com outras pessoas e criar relações, é mau. Evidentemente, não vou aqui preconizar, embora comecem a abraçar-se, está bem? Evidentemente, estou apenas a utilizar a situação atual para justificar este ponto, ok? De que não tem nada a ver com felicidade, não tem a ver com o dinheiro que tu tens, tem a ver com encontrares a tua tribo, ok? E é por isso que eu queria terminar especificamente desta forma, porque muitos de vocês, não é? E aquilo que a gente está a tentar fazer aqui na IUPI não tem nada a ver com vendas. É o nosso trabalho, assim, então trabalhamos na área comercial, mas quando eu digo que a IUPI é muito mais do que o trabalho que a gente tem agora, e agora até vamos abrir outras linhas de negócio, mas por mais linhas de negócio que a gente tenha, o essencial é isto, ok? A IUPI não é só para tu trabalhares. A IUPI é para ser uma tribo para ti, ok? Porque eu sonho com esse mundo, eu sonho com um mundo onde as pessoas não precisam de ser inseguras, onde as pessoas não precisam de estar a olhar constantemente para outras pessoas como uma ameaça. Tudo aquilo que não é? Nós ouvimos já presidentes a dizerem que o segredo para acabar com todas as guerras e com toda a animosidade no mundo era uma invasão alien. Porquê? Porque passávamos automaticamente a ser um grupo, não é? Ou seja, iríamos unir-nos independentemente de religião, de país, de cor, de opção sexual. Não é? Naquele momento, nós contra os aliens. A humanidade é fantástica, gostam todos muito uns dos outros, nessas condições, não é? Bem, então, eu acredito que o mundo pode voltar a ser assim. Porquê? Uma coisa que eu aprendi com a química. Uma molécula é tão mais estável consoante a força das ligações entre os seus átomos. E qualquer pessoa que tenha estudado isto sabe, não é? Aquela ligação covalente tripla, não é? É muito difícil de desfazer. E uma equipa é assim também. Nem todos os grupos são equipas, mas verdadeiras equipas conseguem resultados extraordinários e todos os elementos da sua equipa, independentemente de quem é líder e de quem é liderado, sentem igual felicidade por causa disto, por causa deste conceito. E estes, meus amigos, é o segredo para a felicidade, ok? Para o combate à ansiedade. Combate a tua ansiedade juntando-te à tua tribo. Estabelece relações covalentes com as pessoas à tua volta, ok? Une-te, confia, e tu podes dizer, então Liliana, e se eu for magoado? Não é porque alguém te magoou que deves tentar estabelecer relações. Quantas relações é que nós conhecemos, não é? Que começam com algum atrito e depois dão em casamento? Não é? Quantas? Imensas, não é? E às vezes vai ser difícil, às vezes vai doer, mas queres mais felicidade na tua vida? Liga-te às pessoas, deixa de ter medo, deixa de ter reservas, liga-te às pessoas, ok? É isso que eu queria passar para vocês hoje, ok? E o que nós temos aqui não é vendas, não é fazer muitas vendas e felizmente somos bons nisso, não é? Senão o Jacinto não tinha a tolerância que tem para as coisas que a gente lhe pede, para dias como esses, mas mais do que isso, ok? Vamos criar a nossa tribo. E esta é a verdadeira ideia da IUPI. Apaixona-te pela tua vida, porque quando tu começas a fazer estas coisas, não é? Quantos de vocês, é quando começaram a trabalhar, e agora falo para as pessoas mais experientes, quando começaram a trabalhar aqui, diziam que isto ia ser só temporário e agora não ponderam em sair. Porquê? Porque fazem parte da tribo. Não é? Porque a ligação que temos com as pessoas e a experiência é muito mais fixe do que qualquer que seja o trabalho. E esta é a verdadeira filosofia que a IUPI, é por isso que dizemos às vezes a IUPI não é o que fazemos, é uma ideia. É uma ideia de que o mundo pode ser diferente. Porquê? Porque a felicidade está nas ligações que nós estabelecemos com as pessoas. Porque nós não devíamos competir uns com os outros, nós não devíamos estar uns contra os outros, nós devíamos trabalhar em grupo. Devíamos ser uma tribo no mundo inteiro, ok? Então, agora se calhar já percebem porque é que eu pus aquele tema de John Lennon a começar, não é? No início desta reunião. E é assim que eu vou terminar. Eu vou terminar com o segredo para a felicidade e eu li isto num artigo científico. Volto a dizer, eu li isto num artigo científico.
num artigo científico. Um cientista a dizer que artistas, como músicos, como poetas e como escritores, sabem mais acerca de amor do que cientistas, mas que aqueles cientistas iam tentar. Estavam a estudar a oxitocina por causa disso, ok? Iam tentar descobrir o que é que estas pessoas sabem, que nós e os outros não sabem, não é? Então, eu acredito neste mundo que o John Lennon preconizava, ok? E é isso que... Eu não posso mudar o mundo, mas se calhar podemos decidir o que é que nós fazemos dentro da empresa, é o nosso mundo, não é? É o nosso mundo no trabalho. Podemos não decidir o que está fora, mas podemos decidir como trabalhar aqui, ok? Podemos decidir como trabalhar aqui. Então, este é o objetivo. Imagina que não há necessidade de ganância ou de fome. Imagina uma brotherhood of men, não é? Uma irmandade de homens. Imagina toda a gente a partilhar o mundo, ok? E tu podes dizer que eu sou o sonhador, mas eu não sou o único. Então eu espero que um dia todos juntos a nós e que o mundo seja um só. Errou! Let's go!